Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao culto dessa noite. Quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença de cada irmão, cada família. É bom estarmos aqui, é bom poder nos reunir novamente para exaltar, glorificar o nome do Senhor. E muito nos alegra por aquilo que o Senhor Ele tem feito nas nossas vidas. O privilégio que temos de cultuar a Deus, com liberdade. O privilégio que temos de chegar à tua casa e poder exaltá-lo por tudo aquilo que o Senhor é. Quando nós estávamos aqui de manhã, hoje, nós agradecemos pela misericórdia do Senhor, que se renovou sobre nós nesse dia. Agradecemos pela noite de descanso. Agradecemos também pelo dia que o Senhor nos concedeu. E também agora, essa noite, nós agradecemos porque o Senhor cuidou de cada um de nós e por isso nós estamos aqui, Então louvado seja Deus que te trouxe aqui essa noite. E Deus, Ele te trouxe porque Ele tem algo a falar ao seu coração. Deus, Ele tem uma mensagem para você. Deus, Ele tem realmente algo especial para você, para a sua família. Então abre o seu coração, deixa Deus falar com você, desde o início do culto até o final, que a mensagem cantada e pregada possa falar ao seu coração e que você possa sair daqui diferente como entrou. Abra sua Bíblia comigo. Aqueles que podem, se coloquem de pé no Salmo 95 e nós faremos a leitura desse salmo. Salmo 95. Salmo 95, o salmista nos convida a louvar o Senhor. Faremos a leitura desde o versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a tua face com louvores e celebremo-nos com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Se hoje ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provação e como no dia da tentação no deserto, quando os nossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostoso com esta geração e disse: é um povo que era de coração e não tem conhecimento os meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vamos. Eu quero destacar o versículo 8: não endureçais o vosso coração. Então hoje, não endureça o seu coração para aquilo que Deus Ele quer falar com você essa noite. Você chegou até aqui, Deus te trouxe, então Ele tem algo a falar. Então deixa Deus agir, deixa o Espírito Santo agir, deixa Ele trabalhar, deixa Ele tocar realmente naquilo que precisa ser tocado, e que nós possamos, irmãos, realmente sentir a presença de Deus na nossa vida aqui essa noite. Então que nós possamos estar com o coração aberto. E o salmista diz: vinde, cantemos ao Senhor. Nós vamos cantar. Eu quero desafiar você a cantar com alegria, cantar não só com os lábios, mas de coração mesmo, realmente, porque Deus, Ele busca o que adore, mas o adora em espírito e em verdade. Que nós possamos adorar o Senhor essa noite em espírito e em verdade. Vamos orar, buscar a presença de Deus e que Deus possa nos abençoar aqui esta noite. Oremos. Nosso amado Deus e bondoso Pai, na Tua presença, ó Pai, neste momento, nós queremos agradecer ao Senhor, primeiramente por tudo aquilo que o Senhor é na nossa vida, pela grandeza do Teu nome, porque o Senhor é um Deus santo, 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 poderoso, Rei dos reis e Senhor do Senhor. A Ti, ó Pai, nós queremos honrar esta noite, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem suprido as necessidades, o Senhor tem nos livrado do mal,
O Senhor tem realmente nos abençoado de tal forma, Pai, que somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Mesmo nas dificuldades, mesmo nas lutas, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor tem realmente nos abençoado, Pai. Por isso que nessa noite eu quero realmente agradecer o Senhor por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Sem nós merecermos, ó Deus, o Senhor tem sido bom para conosco. E neste momento eu quero agradecer pela Tua palavra, que foi lida já. O salmista está nos desafiando a nós cantarmos ao Senhor, mas com um coração não endurecido, um coração aberto, um coração voltado para o Senhor essa noite. Que o Senhor possa falar conosco, ó Pai, fale com o Teu povo, cada irmão que chegou aqui, cada família, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa transformar. Ó Deus, a começar em mim, quebra o meu coração essa noite, ó Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos não endurecer o nosso coração, ó Deus, mas que esteja acessível a palavra do Senhor. Fale conosco, abençoe o Teu povo, ó Pai, e receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, que o Teu povo possa Te adorar em espírito e em verdade, que o Teu povo possa engrandecer o nome do Senhor, como o salmista diz, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome seja dado honras e glória. Que nessa noite, importa que o Senhor cresça e que nós diminuímos, importa que o Seu nome seja glorificado e exaltado, Pai. Nos abençoe, abençoe agora o grupo de louvor, os cânticos, Pai, realmente que Tua igreja possa cantar junto para Te adorar, para Te exaltar, e a Tua palavra possa falar aos nossos corações. Esteja conosco, esteja nos abençoando, Pai, e receba o nosso culto, receba a nossa adoração, pedindo assim perdão pelas nossas falhas, mas que nós possamos estar aqui realmente com o coração voltado para o Senhor. Ó Deus, não de corpo presente, mas realmente de toda a alma, que nós possamos adorar o Senhor essa noite. Essa é a minha oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. De pé, nós vamos começar a cantar Exultação, cantor cristão 228. Vamos soltar as nossas vozes, cantar com alegria, nós possamos exaltar o nome de Deus e glorificar por tudo aquilo que Ele é.
Senhor, dando glória ao nome dEle, por tudo que Ele é, Alfa e Ômega. Então, a minha pergunta para você essa noite é: você que está aqui,
Você tem certeza da sua salvação? Porque quando o Senhor voltar, só vai levar aqueles que são seus, aqueles que foram lavados, regenerados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que um dia aceitou o sacrifício dele lá na cruz, aquele que um dia o aceitou como Senhor e Salvador. Nós acabamos de cantar: Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Ele vai vir, e se Ele vier, como você está? Pensa nisso. Deixa Deus falar com você, deixa Deus trabalhar na sua vida. Eu quero ler um texto. Esse texto nós vamos recolher as nossas ofertas. Malaquias 3:10. Malaquias 3, versículo 10. Diz assim: Trazei dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, neste momento, quando nós começarmos a cantar, nós temos a oportunidade de ofertar ao Senhor. Mas antes nós vamos buscar a presença de Deus mais uma vez, pedindo que Deus esteja abençoando este momento. Bom, Almir, nos leve a Deus em oração. Já agradecemos pela palavra, pelas ofertas, desculpa, que vai ser trazida ao altar. Oremos.
nós vamos cantar Marca da Promessa. E ao começar a cantar, você pode ofertar o Senhor. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus ossos, querem frustrar meus sonhos.
comigo nem com você. Nós vamos neste momento, os irmãos, acho que eu esqueci, mas você não cumprimentou todo mundo que chegou aqui, né? Então a irmã vai colocar a música, nós vamos sair do nosso lugar, cumprimentar os nossos irmãos, desejar para ele que é bom poder ver ele estar aqui essa noite. Então sai do seu lugar, cumprimente o seu irmão, fala para ele que ele era uma bênção e é bom estar aqui essa noite. Bom, sai do seu lugar, cumprimente o seu irmão, vamos! Vamos levantar, vamos movimentar a igreja, não pode parar. Igreja em movimento. Isso, cumprimente o seu irmão. Realmente é uma bênção, irmãos, nesse momento. Glória a Deus. Os irmãos agora já se cumprimentaram, pode sentar-se. Olha, o mais gostoso daqui da frente é ver os irmãos sorrindo. Os irmãos estavam tão... Pode sentar, irmãos. O pastor tem a palavra nesse momento. Boa noite, irmãos e irmãs, a paz a todos, a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos às nossas comunicações. Nessa semana nós temos algumas coisas diferentes nessa semana, né? Mas na terça-feira as irmãs se reúnem aqui. Nessa terça-feira passada, se Jesus tivesse arrebatado somente as irmãs que estiveram aqui, a maioria de vocês ia ficar. Se Jesus usar esse critério, eu não sei. De repente ele vem e fala, deixa eu ver quem está lá dentro. É esse que eu vou levar. Quem estiver fora, fica. Então, irmãs, esse tempo é de vocês. Eu tenho dito o seguinte: todo trabalho exige dedicação. Os trabalhos não são feitos de maneira que não exige comprometimento. As pessoas se preparam, as pessoas dedicam o seu tempo, as pessoas deixam de fazer algumas coisas para os trabalhos de Deus. E se nós não prestigiarmos, as pessoas ficam desanimadas. E se ficam desanimadas, elas param de fazer. E quando param de fazer, a igreja para de trabalhar. E aí vem o desânimo, e aí alguém reclama, puxa, a nossa igreja não faz nada? Não faz nada. Por quê? Será que não faz nada? Pense nisso. Há pessoas se dedicando o seu tempo, dedicando sua vida para a obra. Então, irmãos e irmãs, aquilo está sendo feito para nós, para que nós sejamos abençoados. Então, se nós não viermos, não seremos abençoados. E se nós não viermos, então os trabalhos eles vão diminuindo ao pouco do tempo. Por isso que é importante o trabalho. Deus nos criou para o trabalho, né? Então, terça-feira, encontro das irmãs às 19h30. Na quinta-feira, nós não teremos o encontro com Deus aqui. Então, nessa quinta, nós não teremos o encontro com Deus, mas nós teremos o culto. Essa foto tem Photoshop, não tem não? Deixa eu ver. Acho que tem Photoshop aí nessa foto, né? Brincadeira, cadê o casal? Está aqui na frente. Irmã Manuel, ou irmã Fátima, convida esse povo para ir na sua casa.
Que hora mesmo? Às 7h30. Amém? E quem não for, acontece o quê, irmã? Não fala não. Só pensa. Né? Vamos mandar o que falar também? Que reforçar ou já resolveu? Já resolveu, né? Só quer a presença de todos. Olha bem quem está aqui hoje. Quem não tiver no dia, a gente faz uma relação, marcar, e aí a gente entrega para Deus. Então, irmãos, quinta-feira na casa do irmão Manuel e irmã Fátima, estaremos lá, se Deus permitir, né? Teremos um pregador diferente nesse dia, né, vindo de fora, estará trazendo a palavra na casa de vocês, né? Que dele seja uma bênção, né, na casa de vocês. Domingo de manhã, explorando a palavra, às 9h30. Então os irmãos venham. Vai até que mês o seu? Termina? Não, se vai direto. Não é semestre, é 3 meses e 2 meses, né? Vamos conversar depois, botar a ordem nisso aí. Eu acho que era 3 e 2. A gente fala com ele depois também. Que era um semestre, eu ficava com 3 meses e o outro ficava com 2. Aí o outro ficava com 2 e o outro ficava com 3. Vai revezar, né? Mas enfim, para a gente ver isso aí. Então venham na palavra, explorando a palavra. Gravou de manhã? Está lá no nosso canal do YouTube. Quem não curtiu ainda a nossa página no YouTube? O nosso canal do YouTube. Todos curtiram? Se você não curtiu, curte lá o nosso canal. Temos um canal no YouTube. Temos lá várias gravações, vídeos lá. Então, assista, veja, mas principalmente esteja junto aqui, né? E no domingo à noite, nós teremos o nosso culto de louvor e adoração, último domingo do mês. Já estaremos entrando no mês de abril. Já, né? No mês de abril tem a Páscoa. E falando em Páscoa, então nós temos 2 avisos. Um dia 19, amanhã, o ensaio da Páscoa, né? Da cantata de Páscoa, amanhã à noite, às 7h30. No dia 19, nós teremos, se Deus permitir, se o Senhor permitir, nós vamos inaugurar o nosso salão lá em Morragudo. Amém? Amém. Lá em Morragudo. Pretendemos fazer uma festa lá, né? Em Morragudo, já no prédio decente, bonito, né? Eu falei para os irmãos lá, falei, eu quero que esse prédio seja limpo para Deus. Não é para o nosso orgulho não, bonito, arrumado, né? Hoje nós ganhamos a placa da frente, então nós não vamos precisar gastar em comprar uma placa, só fazer a impressão. Glória a Deus por isso. Aliás, ganhamos 2, né? Ganhamos 2. Uma estou pensando em trazer para cá, para a gente fazer a nossa aqui. Então ganhamos a placa. Hoje a exposição da palavra lá estava lotado. Glória a Deus por isso. Provavelmente nós vamos batizar umas 5, 6, 7 pessoas lá, né, que estão lá, junto com a irmã aqui também. Então a obra lá, irmão, está caminhando. Glória a Deus por isso. Nós temos, hoje é dia 23, nós temos mais 8 dias para decidir algumas coisas do prédio novo, mas existe uma grande intenção de que as coisas de lá fiquem lá, né? Então, nós ganhamos muitas coisas lá da associação. Talvez a gente vai receber mais muitas coisas de novo, né? Tem teclado de novo. Só de teclado eles têm 3 lá, né? Vai ter 3. Está vindo tocadores. Tá? Glória a Deus. Quem trabalha lá vai, com a glória de Deus, vai ser uma bênção, né? Vai ser uma bênção, né? Então, talvez vão ganhar mais cadeiras, enfim, vão ganhar bastante coisas. E parte dessas coisas a gente vai usar também para o reino, né? Provavelmente depois eu vou reunir com os irmãos, talvez a gente vai pegar 25 das cadeiras antigas nossas aqui e doar para a nossa congregação irmã lá em Cajuru. Cajuru está precisando de cadeiras, pastor Evandro, né, ontem ele falou de cadeiras. E talvez a gente vai ganhar mais quase 40 cadeiras novas lá em Morragudo. Então parte daquelas cadeiras também
gente já está pensando em outros lugares também. E o reino tem que expandir, com a glória de Deus, né? Então, graças a Deus lá para o Morro Agudo, os irmãos, pelos batismos que nós iremos fazer, que na verdade já são crentes presbiterianos, glória a Deus, que estão se convertendo, né? Deixando de batizar criança, deixando de jogar água na cabeça, né? E aprendendo das nossas doutrinas. Então, alguns desses irmãos, grande parte deles estão vindo conosco. E aí, uma coisa que eu já falei claro: para ser membro tem que batizar por imersão, né? Por imersão. Não existe você vai jogar água na cabeça, não, né? Somos batistas por isso, né? A Bíblia não ensina isso, né? E aí nós vamos então batizar esses irmãos que queiram ficar conosco. E aí vamos ver o que irá acontecer. Mas glória a Deus. Aí os irmãos já falaram da mesa, né, que eles compraram lá, uma mesa bonita, grandona, que eles estão vendo. Enfim, muitas coisas podem acontecer. E aí tem um problema, porque vai ter 2 mesas de som lá, vai ter 3 teclados lá, vai ter muita cadeira lá, e a gente vai abençoar outras igrejas irmãs nossas, né, para a glória de Deus. E os irmãos orem por lá. E os irmãos orem também. Em setembro a igreja de Tambaú vai estar sendo organizada. Talvez vai haver mudanças lá em Tuberava. Nós precisamos muito de obreiros. São Joaquim da Barra ganhou a capela, mas não tem obreiro. Sem obreiro não tem capela. Então eles estão com um problema sério de ter um obreiro em São Joaquim para ter a capela. Sem obreiro, sem capela. Com obreiro, a capela já está dada. Junho vai ser construída. Mas eles estão nesse impasse, com esse problema de falta de obreiros. Também nós não abrimos o trabalho em Sales de Oliveira ainda, por causa de obreiro. Conversando ontem com o pastor, o casal que ele tinha para trabalhar em Sales mudou, foi embora. E agora nós estamos tendo um problema de achar um outro casal para trabalhar em Sales de Oliveira. Então orem por um obreiro em São Joaquim, orem por um casal que esteja trabalhando em Sales de Oliveira. Amém? Amém. Também orem, porque nós precisamos de obreiros. Nós precisamos de obreiros. Temos visão para Ipuã, temos visão de Guará, temos visão de Nuporanga. Então talvez em breve teremos alguma notícia de Nuporanga. Então as coisas, irmãos, na nossa região, nós estamos trabalhando para que haja diversas igrejas batistas da convenção em nossa região. Começando com Batatais, São Joaquim, nós, Jardinópolis e indo até Igarapava, né? Com igrejas da nossa denominação. Estamos trabalhando para isso, lutando para isso. E tudo isso não é para o nosso engrandecimento, é para que haja igrejas sérias, igrejas comprometidas, igrejas que tenham boa doutrina e igrejas que expandam com a palavra de Deus. Amém? Olhe por isso, nós precisamos de 5 obreiros. 5. 2 urgentes, 2 a médio prazo, 3 a médio prazo. Olhem por isso, para que assim nós possamos alcançar cidades que não têm hoje o trabalho batista da convenção. Ontem nós tivemos a nossa reunião lá em São Simão, foi uma bênção lá, o Lucas nos acolheu, tivemos lá vários pastores, várias igrejas, conversamos bastante, muitas coisas foram decididas lá ontem. Os irmãos de Morro Agudo conseguiram estar lá ontem também, representando a nossa congregação lá, e graças a Deus por tudo isso que está sendo feito. Temos igrejas trabalhando, igrejas preocupadas, a obra missionária estendendo, muitas coisas acontecendo, tudo isso para a glória de Deus. Isso nos anima, a gente vê, a gente está só aqui, né? Então quem vê só aqui, não enxerga coisas que estão acontecendo fora daqui, e muitas coisas estão acontecendo fora desse espaço, né? Graças a Deus por isso. Então é ao mover de Deus também fora desse lugar. Então no dia 19, a marque na sua agenda, 19 de abril, a inauguração lá em Morro Agudo, e também a apresentação da cantata lá em Morro Agudo.
Então na Cantata nós estaremos lá. Teremos um pregador também de fora no dia 19, trazendo a palavra de Deus lá em Morro Agudo, Cantata de Natal lá em Morro Agudo, o novo prédio, né? E os irmãos lá, e em breve, se Deus quiser, estaremos batizando o povo de lá, né? Alguns irmãos e lá. Tudo para Deus. Se a gente não tivesse feito, olha quantas coisas teríamos perdido. Lembra que alguns de nós ficávamos com dúvidas? Olha quantas bênçãos nós teríamos perdido. Visão. Deus proveu tudo. Glória a Deus. Deus proveu tudo. Até o obreiro vai ser, agora vai ter a farmácia dele. Não vai ser mais empregado. Oh, Glória a gente, Jesus. vocês estão vendo? Por isso que eu falo, crente, ele tem que viver pela fé. Glória a Deus. Ele acreditar no poder de Deus. Ele vai deixar de ser empregado. Ele vai ter a farmácia dele. Ué, é bênção ou não? Amém. Há pouco tempo não tinha nem emprego, agora vai ser dono. É Deus, é Deus trabalhando, é Deus provendo, é Deus dando e sobejando. Não é Deus dando aqui para si, Ele está sobrando. E nós, essa igreja não fez nada, não colocamos R$1 lá, até porque, graças a Deus, eles são autossuficientes. Tudo isso é para a glória de Deus. Amém. Né? Mas os próximos trabalhos não vai ser tão fácil assim não, a gente vai ter que dedicar mais, né, lá. Também marquem no mês de maio, mês da família. Mês da família também, todos os domingos, pregadores de fora, né, estarão trazendo a mensagem sobre família. Todo mês de família, para nós é importante investirmos nisso. Mês de junho, aniversário da nossa igreja, dia 26 de junho. Nós estaremos fazendo 16 anos e estaremos fazendo as nossas conferências missionárias, né? O pastor Leonardo estará aqui conosco naquele final de semana e nós estaremos comemorando os nossos 16 anos de organização dessa igreja. Mês de julho, alvoroço missionário. Nos preparemos para receber um bom grupo de jovens que virão evangelizar aqui conosco. Né, da nossa Jubanop. Há um trabalho, um planejamento em julho, deles virem, não sei se 20, 30, 40, 50 jovens, não sei, que estarão vindo para a Orlândia passar o dia conosco. Amém. Para evangelizar a cidade conosco. Glória a Deus. E nós vamos acolhê-los, alimentá-los e abençoá-los, e eles vão nos abençoar também. Amém. Amém? Amém. Então são jovens da nossa denominação que estarão aí vindo para nós. E também no mês de agosto, se eu não estiver trabalhando, nós estaremos recebendo a reunião do Conselho da Ibanop aqui na nossa igreja, dia 23 de agosto. Né? Então os pastores da nossa associação estarão vindo até aqui fazer a reunião nesse local, a glória de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Não vamos falar de setembro, porque está muito longe ainda, então vamos guardar depois. Tudo isso, irmãos, que nós fazemos sempre tudo é feito para a glória de Deus. Esse sábado não haverá o trabalho das crianças, provavelmente a irmã Cris ela vai confirmar isso, mas no outro sábado sim. E eu fiquei muito, eu não sei se eu posso usar a palavra triste, ou a palavra chateado, ou a palavra decepcionado. Eu não sei qual das três eu usaria. Mas eu não vi quase nenhum irmão aqui apoiando nós lá, as irmãs lá. Eu não vi. Claro que as irmãs não fazem isso para nós, elas fazem para Deus e para as crianças. Mas não estou olhando isso. Mas eu fiquei decepcionado, falei, puxa, os irmãos não veio aqui apoiar. Os irmãos não vieram. Será que todo mundo trabalha sábado à tarde? Das 2h30 às 4h? Será que os irmãos são tão ocupados assim que não podem ir lá e dizer, irmão, eu estou aqui para ajudar, estou aqui para orar, estou aqui para interceder em oração, estou aqui para ajudar a servir, limpar, varrer. Pense nisso, irmãos. O trabalho não é das irmãs, não, o trabalho é de Deus. Pense nisso. Você fica fazendo o que sábado à tarde em casa? Eu vou orar para você só para quebrar, ou dar cupim, né? O prejuízo vai ser maior. Então, pense nisso. As irmãs depois vão avisar e a gente avisa os irmãos. Acho que o recado é isso, né? Acho que é isso.
Essa semana nós tivemos o aniversário de casamento. Orem pelo casal da Kelly e do Adilson, né? Que Deus abençoe a vida desse casal. E esperamos a semana que vem ter mais aniversariantes, se Deus quiser, né? Para a gente orar pelos aniversariantes. Temos pedidos de oração? Pedidos de oração, amém? Então nós vamos orar e falar com o nosso Pai. Senhor, eu quero te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor nos tem feito e nos dado. Queremos te agradecer ao Senhor pelo teu cuidado, agradecer ao Senhor pela tua providência e dizer, conforme o teu servo, o Senhor é o nosso pastor e de nada temos falta, porque o Senhor nos deu tudo o que precisamos, nada nos falta, e temos certeza que nada nos faltará. Eu te agradeço, Senhor, pela vida desta igreja. Eu te agradeço pela vida da Igreja Batista Pedras Vivas, do Senhor ter colocado esta igreja nesse lugar, nessa cidade. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que aqui congregam. Ó Deus, nós sentimos falta de irmãos que não estão conosco hoje, e sentimos mais falta daqueles irmãos que não têm podido congregar conosco, por motivos que o Senhor conhece. Nós também te agradecemos, ó Deus, porque nós temos o Senhor conosco, e tendo o Senhor conosco, nós já somos vitoriosos, porque o Senhor luta as nossas lutas, o Senhor é que nos sustenta, é o Senhor que nos coloca de pé, e eu te louvo por isso, porque o Senhor vai conosco, o Senhor caminha conosco. Por isso, Pai, nós te agradecemos, porque sentimos a tua presença, percebemos o teu cuidado, o teu grande amor conosco. Levantamos as nossas mãos, Pai, para pedir ao Senhor aquilo que está em nossa mente, aquilo que está em nosso coração. Sonda, ó Deus, cada um de nós, e vê, Senhor, o porquê nós levantamos as nossas mãos, e que o Senhor responda cada pedido de oração no tempo certo, no tempo do Senhor, segundo a tua vontade, segundo os teus propósitos. Obrigado, Deus, mais uma vez, e que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, agora o vídeo missionário, missões e tudo aquilo que envolve missões, que como o seu servo orou, que possamos ter a visão missionária, de expansão do reino, de investir no reino, de, ó Deus, precisamos tanto de recursos financeiros, mas principalmente, Pai, nós precisamos de homens e mulheres que dediquem as suas vidas para o ministério, como missionárias, missionários, pastores, obreiros, jovens, pessoas de mais idade. Precisamos de obreiros, ó Deus, que o Senhor diz para nós orarmos, para que o Senhor da seara envie mais obreiros para a sua seara. Ó Deus, levanta, Senhor, mais obreiros. Dá-nos, ó Deus, homens e mulheres que estejam dispostos a desenvolver um trabalho para o Senhor e servir o Senhor. Ó Deus, nos abençoa, dá-nos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Vamos ver o vídeo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Esse versículo é o resumo do Evangelho. Se perdêssemos toda a Bíblia, o que seria uma tragédia, mas mantivéssemos esse texto, nós teríamos um resumo do que Deus quer para o mundo. Se você tiver dificuldade em traduzir para qualquer língua a Bíblia inteira, ouse traduzir este texto. Sim, ouse, porque a tradução desse texto não é simples, pois ele expressa uma realidade que muda completamente o nosso entendimento quando o conhecemos. Repare que este texto começa falando de uma razão. Ele começa dizendo por quê. Há uma causa para o que nós fazemos. O que nós desejamos é resultado do amor de Deus. Nós não fazemos missões porque somos superiores aos outros. Não fazemos missões porque os outros merecem o que nós merecemos.
Nós não fazemos missões porque somos capazes e porque temos recursos. E em último caso, nós podemos até dizer que não é nem porque fomos mandados, mas porque Deus amou. Essa é a razão e precisamos sempre lembrar disso. A partir do instante que eu venho a perder a visão de que faço o que faço por causa do amor de Deus, eu contamino a minha obra, o meu trabalho e até a minha existência. É por causa do amor. E é interessante porque não é qualquer amor, é o amor do eterno, daquele que não precisa ser amado e não precisava amar porque ele se basta. Aquele que não precisava nem se relacionar porque ele é trino, mas ele nos criou e nos amou. Então a razão de missões é essa, amar. Eu tenho certeza que você está nisso porque você ama a Deus, mas mais ainda porque você sabe que ele lhe amou primeiro e que ele não amou apenas você, mas ele amou a todo mundo. E o segundo ensinamento que eu quero lembrar a você é que esse amor tem uma intensidade. Sim, o texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, é profundamente intenso. Um nível altíssimo de amor. Lembrando que amor não é sentimento só, mas inclui sentimento. Eu sempre gosto de destacar isso. Amor não é apenas sentimento, mas o sentimento faz parte do amor. Quando você olha para 1 Coríntios 13, percebe basicamente o que é amor, não é sentimento. Já o que não é amor, normalmente é sentimento. Pelo contrário, o amor quase sempre, naquele texto, é atitude. E a atitude de amor de Deus foi plena. Ele nos amou de tal maneira. E isso nos deve servir de exemplo. Nós precisamos ter um elevado nível de amor, que nos leve a fazer coisas que podem parecer loucura para o mundo. Precisamos lembrar as pessoas que participam conosco que foi esse amor que nos alcançou e nos enviou. Eu não posso amar pela metade. Eu não posso amar apenas um pouco. Eu tenho que amar com o amor de Deus. Eu tenho que lembrar dessa intensidade. E se não estamos fazendo, é hora de recuperar e trabalharmos nisso. Recordando que quando pensamos só em sentimentos, sentimentos podem mudar, podem ser fabricados e até falsificados. Mas o verdadeiro amor, não. O verdadeiro amor é uma atitude, é uma disposição. Sai de dentro de você e vai até o lado de fora. Mas começa inicialmente em você. Porque Deus amou o mundo. O terceiro ensinamento é que ele tem uma amplitude. Deus não me amou apenas. Deus não amou apenas a minha família. Deus não amou apenas os brasileiros. Deus não amou apenas as pessoas que habitam neste mundo atualmente. Deus amou todo o mundo. Deus ama a todos ao longo da história. É amplo o seu amor. E eu preciso compartilhá-lo com todos. Como eu posso querer segurar esse amor para mim? Como eu posso negar o acesso a esse amor às pessoas? Tudo bem, há pessoas detestáveis, horríveis, que cometem atrocidades, mas Deus as amou também. É difícil entender isso. Mas quando lembramos quem Ele é, fica mais fácil. E precisamos relembrar que todos são alvo do amor de Deus e eu preciso alcançá-los. Não vamos completar a missão se começarmos a escolher com quem nós nos relacionamos, se começarmos a escolher quem vamos alcançar em detrimento de pessoas das quais nós não gostamos, seja por qualquer razão. Finalmente, eu quero te dizer que este amor, como todo amor, resulta em ação. Porque Deus enviou o seu Filho, seu único Filho. Sempre que você ama, você age. Sempre que você ama, você tem atitudes de amor. E essas atitudes se expressam nas suas ações. Deus amou e por isso enviou o seu único Filho. Amar é agir. Mas não são quaisquer ações. Repare que o texto diz que ele deu o seu único Filho, a coisa mais preciosa, aquele que faz parte com ele da Trindade. O amor é da Trindade e o Filho é enviado para morrer por nós. É interessante que o texto anterior a este já fala claramente que o Filho vai ser levantado numa estaca como a serpente foi levantada por Moisés no deserto. Ele já sabe. Ele já está deixando claro que este envio não foi um envio para uma conquista, porque o amor não se preocupa com a ideia da conquista. O amor quer a transformação, a restauração e o bem. Amar é querer o bem e o melhor para o outro. Por isso a intensidade desse amor produz uma ação completamente fora dos padrões. Quando você gosta de alguém, você convive com ela e faz algumas coisas por ela. Mas quando você ama, você faz tudo por ela. Se você não a ama, então você pode fazer qualquer coisa. Mas quando você ama, você faz qualquer coisa, você busca o melhor para ela. Ainda que isso signifique prejuízo para você. Esse é um dos melhores critérios para você saber se está vivendo em amor. Você tem feito mais por você ou feito mais pela pessoa que é alvo do seu amor? Você se preocupa mais com você ou com a pessoa? Quando amamos a Deus, nós não nos preocupamos com Deus, mas nós nos preocupamos em viver para Ele e menos para nós. Mas quando nós amamos nosso cônjuge, por exemplo, a Bíblia é muito clara. O marido deve amar a sua esposa como Jesus amou a igreja até a morte, morrendo no lugar dela. E é isso que nós fomos chamados a agir.
a enviar aquilo que temos de mais precioso, porque o resultado disso é a vida eterna. A vida eterna, diferentemente do que muitas pessoas insistem em dizer, não é a vida nos céus. Segundo o próprio Jesus, nesse mesmo Evangelho do João, a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer o Filho. A vida eterna já começou para nós já estamos aqui em seus primeiros momentos, usufruindo dessa maravilha que é ter a presença de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo em nós. Por isso nós queremos completar a missão, porque reconhecemos que somos movidos pelo amor de Deus. Reconhecemos que a intensidade desse amor nos constrange, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, e que o nosso objetivo ao agir com este amor não pode ser mesquinho, tacanho ou pequeno, mas deve ser amplo. Tão amplo que nos leve a fazer mais e melhor. Que sejamos contagiados e constrangidos por esse amor para completar a missão. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada pela minha que Deus já abençoa, tão deliciosa. Amém. Amém? Missões. A obra do coração de Deus. Eu amo missões. E a gente tem que orar por missões. Né? A gente vê tantas coisas aí. Na semana passada aconteceu um fato lá em Morragudo, no que o irmão estava lendo, né? A carta missionária, eu acho que vocês leram aqui. Ele falava PP, né? PP. E os irmãos lá não sabem, né? Os irmãos não conhecem a convenção aí. Aí foi explicado, não é PP, é PEP. E PEP é um meio que nós usamos, a convenção usa, de evangelizar as crianças através do ensino da escola. Então, onde não há escolas, o PEP vai até lá, ensina as crianças, de preferência pobres, a terem uma educação escolar. E junto com ela, ensina a palavra de Deus. Então, nos países onde nós somos mais proibidos de se mostrar, usa isso como estratégia, PEP, que é o programa de evangelização e ensino, né, para crianças pequenas. Orem por isso, que Deus abençoe, pastor. Amém, irmãos. Uma mensagem profunda, né? Hoje de manhã nós estávamos falando sobre o amor, né? Realmente Deus tem confirmado isso aos nossos corações. Vamos colocar de pé, nós vamos cantar mais um cântico. Antes de nós ouvirmos a palavra de Deus. Me derramar. Nós possamos nos derramar diante do Senhor neste momento, já nos preparando para ouvir a palavra de Deus. Então deixa Deus agir no seu coração, na sua vida. Os desafios foram lançados, são grandes. Como eu disse no começo, irmãos, não endureça o seu coração para aquilo que Deus ele quer na sua vida. Dizer que sou grato.
estamos na tua presença e queremos nos derramar diante do Senhor. Dizer que nós estamos aqui, ó Pai. Dizer que o Senhor tem a liberdade de agora agir nos nossos corações. Dizer, ó Pai, que sou grato pelo amor do Senhor. Dizer que, se for da tua vontade, use as nossas vidas. Senhor, fale conosco, fale comigo, Senhor. Quebrante o meu coração, que eu não venha endurecer, mas que eu possa ouvir a tua voz agora, neste momento. Que o Senhor, ó Pai, venha tocar, venha levantar. Ó Deus, como foi desafiado, como foi falado, a obra do Senhor, somos os teus servos, e o Senhor quer nos usar. Use o teu servo agora para falar a tua palavra aos nossos corações. E eu me derramo diante do Senhor, junto com esses irmãos, pedindo que o Senhor possa nos levantar para esta obra. Fale conosco, Pai, que o Espírito Santo do Senhor possa agir no nosso meio neste momento. Nós oramos e entregando este momento nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, o pastor tem a palavra. Eu te preciso. Você quer passar? Não precisa. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Tito, capítulo 1. Tito está na Bíblia, hein, irmão? Se alguém falar Tito, nossa, eu não vi esse livro lá, está lá. Tito. Se você procurar no Antigo Testamento, eu vou aí te dar uns tapas, né? Não está no Antigo. Os irmãos estão usando como é que fala lá, o índice. Tito. Está na Bíblia, tá? Não sei se ajuda. Está na Bíblia. Tito vem antes de Filemon. Acharam? Alguém precisa de ajuda aí? Misericórdia? São o que nós chamamos das cartas pastorais, onde o irmão Paulo, ele escreve, né, para Timóteo, ele escreve para Tito, depois ele escreve para o senhor de Filemon. E nós vamos ler o capítulo 1, verso de número 5. E ele diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Nós também, Pai, queremos depender do Senhor. Mais uma vez, Pai, pedimos a Tua misericórdia e a Tua bênção sobre a Tua palavra, e que a Tua palavra prospere em nossos corações, segundo os Teus propósitos. Em Jesus nós oramos. Amém. Paulo, Tito, Creta. Paulo, ele escreve a Tito, talvez, se você um dia for conversar comigo sobre Bíblia, a gente parar, sentar, fazer um café teológico, ou conversar sobre Bíblia, bater papo, fora do ambiente de igreja, eu acho que Paulo, ele percebeu o erro que ele cometeu com a igreja de Corinto. E aí, Paulo talvez, ele tenha percebido o grande erro que ele teve em não deixar na igreja de Corinto um pastor, deixar a igreja largada lá, e uma igreja que começou a fazer um monte de bagunça por falta de liderança. E aí então, agora quando ele vê a igreja de Creta, ele fala, é necessário colocar em ordem as coisas que ainda restam,
daquela igreja, colocar em ordem. E uma das coisas que ele fala ali é colocar presbíteros ou pastores. Para nós batistas, presbítero, pastor, bispo, ancião, são as mesmas coisas, com perfis diferentes, mas fala de uma mesma figura, que é a figura do pastor. O pastor como ancião, o pastor como bispo, o pastor como presbítero e pastor como pastor. Os quatro falam do mesmo, tanto que você veja que no verso número 7, ele usa a palavra bispo, no verso número 5 ele usa a palavra presbítero, e na palavra 7 ele usa a palavra bispo, para a mesma pessoa, não é? E lá ele fala então, que a obra missionária que Paulo fez, Barnabé fez, e tantos outros fizeram, precisa de obreiros. Ele está falando lá, olha, por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como eu te... Ali está falando mandei, né? Paulo era meio mandão mesmo, né? Ele era meio... gostava de mandar. Eu vou dizer, como eu te orientei, né? Seria melhor. Então, percebe-se que toda a cidade que havia lá uma igreja, ela precisava o quê? De um presbítero, de um bispo, de um obreiro. E isso é importante para a gente, a pessoa do obreiro. Eu me lembro, eu não vejo a hora de ter aqui o nosso backdrop, né, para colocar ali, para fechar a visão de lá de fora, né, que as coisas passam ali e chamam a nossa atenção. Mas em breve teremos um backdrop aí para fechar isso, né? Essa frente. Mas a palavra de Deus diz que precisa-se de obreiros. E onde estão os obreiros? Ora, os obreiros estão dentro das igrejas. Estão aqui dentro, né? Os irmãos podem se desligar lá fora, deixa as coisas lá de fora rolar e se liga aqui em nós aqui, né? Os obreiros se encontram dentro das igrejas. É dentro das igrejas de Deus que Deus tira os seus obreiros, as suas obreiras, para fazer a obra dele. E é necessário então que as igrejas tenham ali uma referência, uma liderança. Para quê? Para que não haja desordem, para que não haja desvirtuamento da visão e da obra de Deus, como aconteceu na igreja de Corinto. A igreja de Corinto virou uma bagunça. Os irmãos de Corinto, eles faziam coisas absurdas. É só ler a carta de Corinto e você vai ver isso, né? E de onde vêm os obreiros? Da igreja, das igrejas. É das igrejas que levantam meninos, homens, mulheres, pessoas idosas às vezes, para servir o reino de Deus e fazer a vontade de Deus. Eu me lembro do meu chamado, que a gente chama de vocação. A minha vocação se deu no ano de 1982, eu lembro até hoje, lá no congresso de jovens da Conjubab, né? Quando nós reunimos na época da minha denominação, muitos jovens ali reunidos, e ali o pregador foi o missionário Jorge Simpson, e no apelo de Jorge, do pastor Jorge, Deus usou aquele homem para falar comigo. E ali naquele dia, acho que foi novembro de 82, eu ainda com 19 anos de idade, entreguei a minha vida para o ministério, com 19 anos. Isso em 82. Mas eu só fui trabalhar no ministério e fui consagrado 10 anos depois, em 92. Agora, em 2022, fizeram 30 anos de ministério. Foi uma vocação, foi um chamado de Deus. E onde eu estava? Na igreja de Deus. E a igreja que eu fui membro, onde eu me converti, onde eu casei, onde apresentei os meus filhos, onde fui batizado, aquela igreja nós enviamos para o campo missionário, se eu não me engano, 7 pastores.
para o campo. De lá saíram 7 pastores, jovens, pessoas, homens, chamados, também missionárias para a obra. Ali foi um celeiro de obreiros. Então saiu eu, aquele que me trouxe para o Evangelho, o pastor Marcos, que hoje também está na convenção, aliás, bastante deles estão na Convenção Batista Brasileira, servindo também na convenção. Pastores da época, muitos que conheci, muitos que foram chamados, hoje estão também na convenção. Mas Deus chamou a gente. Chamou a gente para quê? Para servir. Servir onde? Na sua igreja, na igreja de Deus, no povo de Deus. E onde não há igreja, para estabelecer uma igreja de Deus, para pregar a palavra de Deus, para fazer a obra de Deus. E é necessário então que a igreja ela esteja produzindo obreiros. Nós oramos para que Deus levante dentro das nossas igrejas homens e mulheres que dediquem as suas vidas para o ministério e trabalhem para o ministério. Nós falávamos de São Joaquim da Barra. Nós precisamos ter lá um obreiro. É necessário ter um obreiro lá. O pastor José Luiz vem lá de Terra Roxa até lá, porque lá não tem obreiro. Nós precisamos de obreiro para abrir em Sales, porque não adianta abrir sem obreiro. Precisamos de obreiro, precisamos de pastores, precisamos de missionários. Em breve nós vamos precisar de obreiros numa outra cidade aqui perto, missionários, obreiros, e depois mais em outra cidade, e depois mais em outra cidade. Nós precisamos de obreiros, homens, mulheres, casais, que entendam que Deus tem um propósito na vida dele e na vida dela. É uma vocação, não é uma profissão, é um chamado. Eu te chamei, eu te separei para a obra que lhe tenho enviado. Quando Deus falou com Isaías, ele perguntou: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías disse o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, Deus chama homens, Deus chama mulheres, Deus chama casais. Deus me chamou, eu ainda era solteiro, ainda era mais jovem, mas eu fui 10 anos depois, assumindo o primeiro pastorado na primeira igreja batista bíblica em Pedreira, nosso primeiro ministério. Deixamos tudo, deixamos parentes, deixamos família, fui eu, a esposa grávida e a Stephanie, Teca. Não conhecíamos ninguém, não tínhamos parente nenhum, não tínhamos tio, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmão, não tinha ninguém. Mas isso não foi para nós um entrave, não foi para nós uma dificuldade, porque se Deus nos chama, nós nos despreendemos das coisas. Essa semana nós estávamos falando na nossa terra, e aí minha esposa disse: que saudades eu tenho da nossa terra. E aí eu sorri e falei: vamos voltar? Vamos voltar para perto dos filhos? Poder almoçar com os nossos filhos todo domingo? Vamos lá perto dos nossos primos, das suas irmãs, dos nossos parentes, dos nossos amigos? Mas a gente fala brincando, né? A gente fala brincando, mas quando a gente fala sobre isso, a gente tem que, os irmãos têm que levantar, né? Aí, irmãos, Deus nos chama, e Deus chama essas pessoas para a obra, e a gente tem que aprender que quando Deus chama, só temos uma opção: obedecer. Obedecer. A nossa oração hoje para a nossa igreja é que Deus levante dentro das nossas igrejas obreiros, pessoas que se dediquem ao serviço do reino, pessoas que dediquem a sua vida para servir o Senhor, para abençoar outras vidas, para ajudar outras vidas, para edificar vidas,
para aconselhar vidas, para abençoar vidas. Veja que ele diz lá no texto, ele fala: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele, veja o verso 6, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Então Paulo está dizendo para Tito que os homens de Deus não podem ser desobedientes àquilo que Deus quer deles, aquilo que a palavra de Deus manda, aquilo que a palavra de Deus ensina. Nas quintas-feiras nós temos falado da palavra no encontro com Deus, e ela tem sido importante para a gente entender que o crente tem que viver a palavra de Deus, não é uma opção. O crente verdadeiro, ele vive a palavra, ele depende da palavra, ele ama a palavra, ele busca a palavra, ele não vive por ele vive baseado na palavra de Deus, e naquilo que a palavra de Deus ensina. E ele vai além, verso número 7, ele diz: porque convém que o bispo seja irrepreensível. Irrepreensível. Olha quantas qualificações buscamos no obreiro. Olha quantas qualificações a Bíblia coloca em relação ao obreiro. Irrepreensível, marido de uma mulher, filhos fiéis, não seja acusado de dissolução, não seja desobediente. De novo ele usa a palavra irrepreensível, dispenseiro da casa de Deus, que cuida da casa de Deus, não seja orgulhoso, não seja iracundo, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância. Verso 8, mas que seja hospitaleiro, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, e que mantém firme a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Veja que Deus coloca muitas qualificações. E a gente pode pensar: puxa vida, pastor, mas eu não sou tudo isso. Eu não tenho tudo isso. Mas lembra, quando Isaías disse, e ele falou: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Não foi isso? Ele olhou para ele e ele viu que ele era o quê? Desqualificado. Mas é aí que entra o poder de Deus. O poder de Deus é que nos capacita. A nossa capacidade não vem do obreiro. A capacidade não vem dele. Essas coisas não estão com ele antes do chamado. Mas essas coisas vêm para ele após ele responder o chamado. Porque quem capacita é o que chama. É ele que capacita. Então um pastor, quando a gente vê um pastor, e se ele é uma bênção, não é por ele, é Deus nele, é Deus trabalhando na vida dele, é Deus trabalhando na vida da família dele, ou é Deus trabalhando na vida do casal. É Deus, é Ele que faz a obra, e a obra que é feita, Ele é para Deus. Nós não fazemos a obra para homens, e a gente sempre repete a mesma coisa, sempre repete o mesmo. Tudo que nós fazemos é para quem? Deus, porque Ele é o nosso alvo,
Ele é o nosso objetivo, Ele é tudo, é para Deus. Nós usamos uma expressão aqui, há pouco, dizendo, não sei se eu ficaria triste, chateado ou decepcionado que os irmãos não foram lá na praça. Não foi isso que a gente falou? Sim? Mas veja, a gente supera tudo isso, e a gente passa por cima de tudo isso, porque a nossa obra não é em vão. A obra de Deus que fazemos pela graça dEle, respondendo o chamado dEle, não é em vão. Ele diz isso lá em Coríntios, todo o vosso esforço não é em vão, tudo que você faz não é em vão, porque eu estou contigo, eu te uso, eu te abençoo. E aí eu estava falando hoje de manhã lá, doutrinando aqueles irmãos, né, para serem recebidos como membros. Eu falava para eles, gente, explicando sobre a Trindade, quando tem um servo de Deus pregando a palavra de Deus, quem está falando, é o servo ou é Deus? Quem está falando? Deus. O servo, ele é apenas um instrumento, amém? Ele é um instrumento, não é dele, a sabedoria não vem dele, a dependência não é dele, ele depende de Deus, ele faz a obra de Deus, para Deus. Então nenhum homem vai tirar isso, porque nós não olhamos para os homens, nós olhamos para Deus. Na nossa vida cristã, no serviço do reino, existem muitas dificuldades. Para servir a Deus temos dificuldades, temos lutas, umas difíceis, cruéis, como diz o hino. Temos por lutas passados, umas difíceis, cruéis, mas o Senhor tem nos dado, né? Os seus servos fiéis. Então, temos dificuldades, mas o Senhor é que nos sustenta. E todas as vezes que pensamos em parar, e isso não aconteceu nenhuma, nem duas, nem três, o Senhor vai lá e fala: levanta daí, Estevão, sai da tua toca, Elias. Ah, Senhor, moço, fiquei só eu, agora estão querendo me matar, eu fiquei sozinho, diz Elias. O Senhor olha para Elias e fala: Elias, você não sabe o que você está falando. Não ficou sozinho, tem mais 7.000. Sai daí, fica de pé, homem, e vai fazer a obra que eu te mandei fazer. Vai lá e vai ungir Azael, vai lá e vai ungir Eliseu, vai lá e vai ungir Jeroboão, vai lá e faz a obra. Levanta do teu lugar, homem, vai fazer a obra, sai do teu lugar. Você não tem tempo para chorar. A obra de Deus, nós não temos tempo para pensar na gente. Quem faz a obra de Deus, pensa em Deus primeiro, e coloca Deus em primeiro lugar. Sabe, nós decidimos de entregar a nossa vida a Jesus, e quando nós decidimos entregar a nossa vida a Jesus, nós não fazemos isso de forma parcial, quando dá, ou só de domingo à noite. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós morremos para nós mesmos no batismo, e a vida que nós vivemos agora, nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Sabe, irmãos, é claro que a gente não vai exigir isso dos membros de igreja, apesar de que os membros de igreja deveriam também viver isso, mas o homem e a mulher de Deus, que Deus chama, que Deus capacita, não tem desculpa. Não tem como dizer: estou sozinho, estou triste, estou chateado, estou isto. Não, o Senhor manda avançar, o Senhor manda ir, o Senhor manda fazer a obra dEle. E nós somos, irmãos, bem-aventurados, porque é Deus que nos chamou. Sabe, no meio de tantas pessoas, nós fomos o escolhido por Ele, para a obra dEle. Você sabe o que é isso, esse privilégio? Você sabe que isso é um privilégio. Nós estamos em Orlândia, eu detesto calor, eu abomino o calor, estou num lugar quente, eu estou longe dos meus filhos que eu tanto amo,
Já vai fazer quase 5 meses que eu não os vejo, que eu não os abraço, que eu não vejo. Estou longe de tantas coisas que eu gosto, mas eu tenho alegria de poder estar aqui nesse lugar quente, suando, transpirando, porque é aqui o lugar que Deus quer que eu esteja. Esse é o lugar que Deus quer que esteja. E eu estava falando com uma pessoa ontem, faltam 3 anos para eu me aposentar. Daqui 1 ano e meio já vou começar a procurar outro pastor para ficar no meu lugar. Já vamos começar a sucessão pastoral. Aí alguém olhou para minha cara e deu risada. E você acha que Deus vai deixar você se aposentar da igreja? Você ainda está imaginando isso? Eu falo, mas aí eu falei, eu espero que Deus tenha misericórdia de mim e me deixe ir embora. Aí a pessoa fala, sei não. Por mim, eu me aposentando, fui. Mas quem vai mandar não sou eu. Quem vai mandar é quem? Deus. A gente vai fazer o que? A vontade de Deus. Por quê? Porque a gente é bom? Não. A gente é perfeito? Não. Enquanto Deus quiser que a gente fica. Quando Deus falar, pode ir embora, a gente vai embora. Porque é Deus que manda na gente. E tudo que nós fazemos é para Deus. E tudo que a gente chora é para Deus. E quando a gente lamenta, é para Deus. Mas aí o Senhor vem e nos fortalece. Deus nos tira do chão. Deus enxuga as nossas lágrimas. E Deus diz, levanta. Lembra quando ele falou para Josué? Josué, levanta. Parou, chegou, já choraram 30 dias lá a morte de Moisés. Levanta e diga para esse povo, para que o povo marche, para que o povo ande, para que o povo caminhe em torno daquilo que é a minha vontade. Deus chama homens como Neemias. O Neemias saiu lá do bem bom do palácio e foi lá para Jerusalém fazer uma construção. Deus chama homem como Esdras, tirou lá e foi refazer e reformar o templo. Deus chama homem como Davi, Deus chamou homem como Abraão, Deus chamou homem como Sansão, Jefté, Deus chamou juízes, Deus chamou mulheres, Deus chama homens, pessoas para fazer a obra dele. Simão, larga isso aí e me segue. Me segue. André, seja agora pescadores de homens. Felipe, Estevão, Paulo, Barnabé, Pedro, quantos homens, quantas Déboras, quantas mulheres, quantos Samuéis, quantos homens e mulheres ouviram Deus chamando, Deus falando aos seus corações, e eles queimaram por dentro, e eles obedeceram à voz do Senhor, e fizeram o que o Senhor queria que ele fizesse. Pessoas que se entregam, pessoas que dizem não para si mesmas, pessoas que renunciam, aprendem a renunciar, e dizer não para muitas coisas, mas dizem sim, sempre para Deus. Homens fiéis, homens que lutam pela palavra, lutam pela doutrina, lutam pelo povo, lutam para ensinar a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Sabe, nós precisamos de obreiros. O Senhor Jesus, ele disse, orai, orai, orai para que o Senhor da seara envie mais obreiros para a sua seara.
precisamos de pastores, precisamos de missionários, precisamos de missionárias, precisamos de jovens para ir para os radicais, precisamos de pessoas aposentadas para fazer o radical mais, precisamos de pessoas que estejam dispostas a renunciar muitas coisas e dizer sim para o chamado de Deus. Renúncia não é fácil, não é fácil, mas nós aprendemos, e o Senhor nos ajuda, e o Senhor nos capacita. Eu lembro de um missionário, Vanderlei, ele era mecânico de aeronave, de jatos, e eu me lembro até hoje, quando ele foi falar do projeto missionário dele, com a tribo Baniwa, lá no Amazonas, perto da fronteira com a Colômbia. Ele deixou o emprego dele, ele trabalhava numa grande empresa aérea, não sei qual era da época, mecânico de aeronave, ele ganhava um ótimo salário. Sabe o que ele fez com tudo isso? Deixou para trás, e foi viver pela fé, sem ter certeza de quanto ele ganharia, sem ter certeza se ele teria o sustento. Para ele ter um botijão de gás, tem que vir de avião. Para ele comer coisas, tem que vir de barco, tem que vir no avião. Lá não tem mercado, lá não tem asfalto, lá não tem conveniência, lá não tem padaria. Lá onde ele foi, só tinha gente, índios que precisavam ouvir da palavra de Deus. Lá não tem ar-condicionado, não tem energia elétrica, não tem ventiladores, não tem TV. Como pode largar tudo isso para ir num lugar desse? Mas ele foi por amor, ele foi por obediência, e até hoje eles estão lá no Amazonas, ele e a Dilma, criaram os filhos, estão lá. Alex Junqueira, amigão nosso, está lá na Paraíba, implantando igrejas, deixou tudo, ele e a Daura morreu esses dias, com câncer no cérebro, lutou muito, sofreu bastante na tribo Yanomami, entregando a sua vida, e até hoje, ele nunca mais voltou, perdeu o seu irmão, perdeu bastante parentes, agora a sua esposa, mas ele está lá, firme, fazendo a obra que o Senhor mandou ele fazer. Ele está obediente, e ele obedece. Sabe, a vida pastoral não é fácil, a vida pastoral ela é difícil, ela é ingrata, ela é complicada. As pessoas maltratam o pastor, e pessoas que maltratam pastores. Tem pessoas que não cuidam dos seus pastores, dos seus líderes. Tem pessoas que nem sabem como o pastor está. Tem comunidades que nem sabem se está bem, se não está bem. Não sabe nem se tem comida no armário. Mas ele não pede, ele não fala, porque para ele acredita que Deus vai prover. Tem comunidades que escorraçam, comunidades que fazem chantagem, tem de tudo, porque nós mexemos com gente é complicado, mas não é por isso que nós desistimos, ao contrário, nós avançamos, porque toda vez que pensamos em desistir, o Senhor vem e fala, negativo, e eu estou começando a orar, Senhor, tem misericórdia de mim, deixa eu me aposentar e viver a vida, na praia, lá em Maragogi, ou Barra de São Miguel, lá pertinho de casa de pai, ali pertinho, 2 horas de viagem, 2 horas e meia, deixa eu ficar lá em Barra de São Miguel, comendo peixe todo dia, até a moto chegar. Será que Deus vai deixar? Eu não sei não.
Ainda mais eu, velho. Tem que vir pessoa jovem, amém, irmãos? Não tem que vir pessoas jovens pastorear? Não, tem que ter pessoas jovens. Jovens de 30, 40 anos. Vocês querem pastor velho? Não, né? Pastor já com idade avançada, que não consegue nem andar direito? Não. O Senhor tem que colocar, pessoas novas têm que ocupar lugar. Temos que orar por Josué. Ore, irmãos, por isso. Sabe, interceda por isso. E se Deus estiver falando no seu coração, para você entregar a sua vida para o ministério, não tenha medo. É desafiador, sim, mas se Deus chama, Deus capacita. Se Deus capacita, Deus supre. Se Deus supre, Deus sustenta. Acredite nisso. Eu oro. Nós estamos trabalhando para que esta igreja seja mãe de várias novas igrejas batistas da convenção na região. Será uma glória. A Igreja Batista de Orlândia foi mãe de várias novas igrejas aqui. Estamos trabalhando para isso. Mas também nós oramos para que a Igreja Batista Pedras Vivas, se não agora no futuro, seja aquela que envia para o campo missionários e missionárias, pastores, para fazerem a vontade de Deus. Que Deus tire desse lugar, no meio desses bancos, homens e mulheres para o reino, para servir o reino. Eu oro por isso, que nós sejamos uma igreja que produza frutos, que produza igrejas, que produza almas convertidas, que produza obreiros, e assim nós possamos fazer a vontade de Deus. Se você é aposentado, aposentada, sua vida não acabou não. Você pode ser bênção em vários lugares, em várias regiões. Deus pode te usar. Eu falei de pastor velho só no meu caso, só para mim. No caso de você serve, no meu caso não, né? Mas sirva o Senhor. Pense nisso, ore sobre isso, e eu oro para que Deus confirme isto no seu coração, que Deus te incomode, que Deus te tire da zona de conforto, e Deus fala: levanta, eu tenho um chamado para você. Amém? Glória a Deus. Eu amo o Senhor, eu amo a Deus. Sabe, de pensar o que eu era e onde eu estou, só por Deus. O que eu poderia ser e o que eu sou, glória a Deus. De um ladrãozinho, de um bandidinho, de alguém que roubava, bebia e fazia tantas coisas ruins, onde eu estou? E isso é por causa de Deus. E há mais pessoas que eram como eu, que precisam de homens e mulheres para falar desse amor para Ele. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, porque Tu és tão bondoso, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Senhor da seara. É o Senhor que chama homens, mulheres, jovens, casais, pessoas idosas, todos para servir o reino, para serem bênçãos, para pregarem, ensinarem, para aconselharem, confrontarem, evangelistas, mestres, doutores, pastores, homens que servem o Senhor nas suas profissões, que servem ao Senhor com amor, amor à obra, amor às pessoas, que obedecem o seu chamado, que vivem para te servir, que vivem em função do Senhor, acreditando no Senhor, confiando no Senhor e depositando no Senhor toda a sua esperança, a fé que nos move, que nos leva adiante, que nos faz caminhar, que nos faz andar, acreditando que o Senhor vai abençoar, que o Senhor vai agir. Ó Deus, abençoa esta igreja, tira desta igreja, Pai, tira do nosso meio obreiros,
mulheres, homens, para serem bênçãos em outros lugares. Levanta, Senhor, pessoas para serem usadas pelo Senhor, vocacionados para serem bênção aonde o Senhor quer que eles estejam. Levanta, Senhor, levanta, ó Deus, traz, Senhor, pessoas que vão ouvir a Tua palavra, se converter, se dedicar, buscar, servir, e que isso tudo seja para a glória do Teu nome e para a expansão do Teu reino. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, nós pedimos pelas Tuas misericórdias, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe. Vamos cantar o último? Ai, Deus. Amém, irmãos. Nós vamos cantar esse último cântico. Esse cântico tem tudo a ver com aquilo que foi pregado aos nossos corações. Nós, do grupo de louvor, quando nós nos reunimos aqui na quarta-feira e hoje de manhã, a nossa oração é para que o culto seja uma bênção, para que os louvores possam falar também aos nossos corações. E hoje de manhã ainda eu disse assim para a irmã Nina, eu falei, não sei o que o pastor vai pregar, mas essa música tinha que ser a última. A última porque é um apelo, é um chamado. Eu tenho certeza que a mensagem, ela foi para todos nós. Eu não sei de que forma que Deus falou o seu coração. Eu não sei que área Deus tocou na sua vida. Mas uma coisa eu sei, que você pode levantar hoje e dizer, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Vamos colocar de pé e nós vamos terminar cantando, eis-me aqui, sonda-me, Senhor. Ao cantar, medita no que você ouviu e não endureça o seu coração. Deixa o Senhor sondar. Sonda-me, Senhor, e me conhece.
Senhor possa sondar os nossos corações e usa-nos, ó Deus, que nosso coração possa arder pelo chamado do Senhor. Eu tenho certeza, ó Pai, que ao sairmos daqui, o Senhor vai nos incomodar para essa obra tão grande. Como nós cantamos, eu não sei como está cada coração aqui essa noite, mas uma coisa eu sei, que o Senhor possa nos usar. Usa-me, Senhor. É o Senhor que chama, é o Senhor que capacita, é o Senhor que é o dono da obra. Que o Senhor realmente possa levantar dentre nós, homens, mulheres, para ser usado pelo Senhor. Ó Deus, nós não conhecemos o amanhã, mas o amanhã pertence ao Senhor. É o Senhor que está preparando, é o Senhor que vai levantar, é o Senhor que vai usar. Use as nossas vidas. Eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade sobre nós. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por este culto, que ao nos levar para os nossos lares, possamos ser guardados e protegidos pelo Senhor. Nos dê uma boa semana, e que cada momento, cada segundo que o Senhor nos der, que seja para a glória do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecido. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Nós temos um momento de comunhão, uma pipoca, não vai embora, né? Um momento para nós poder realmente desejar uma boa semana para cada um.